Comecei tirando as medidas da Mel. Tirei as medidas da cintura, do quadril. Aí tirei a altura da saia, na altura que ela deseja. Fui marcando na ficha dela, na ficha técnica. Perguntei para ela qual é a altura que ela ia usar a saia. Ela me mostrou. Aí eu tirei a medida, que é a cintura média, né? E agora vamos começar. Tecido, material todo para fazer a modelagem. Vou fazer os cálculos, porque o tecido que foi comprado para fazer a saia dela tem elastano, é de paetê. Então, existe um cálculo que a gente faz das medidas com a redução, né? A redução da medida do elastano, para que a saia possa aderir ao corpo do jeito que a pessoa quer. No caso da Mel, eu joguei 10%, porque existe uma regrinha que a gente faz, uns cálculos, de acordo com o tecido. Então, eu fiz o cálculo e o dela vai ter uma redução nas medidas dela de 10%. Comecei a traçar, então, a modelagem da saia dela. Peguei a circunferência da cintura, joguei no papel com a redução dos 10%, certo? Dividi ali. Ó, como a saia dela tem um recorte na lateral esquerda do corpo, eu não pude fazer separadamente frente e costas, porque a saia dela é inteira. Então, o que eu fiz? Eu calculei a altura da saia que ela me pediu e dei as margens de costura. A saia dela, pronta, vai ficar com 42 centímetros. Então, o que eu fiz? Eu dei uma margem de costura na barra de 4 centímetros para poder dobrar 2. Dobra 2, então eu acresci. Dos 42 eu pus mais 2. Então, dobrando, eu marquei 4 no molde, mas eu pus mais 2. Então, ficou o quê? 42, 44. Na cintura, eu subi mais 2. Por quê? Porque na cintura também eu iria colocar uma pressão, um elástico, um elástico de 2 centímetros de largura, só para aderir um pouquinho no corpo. Então, eu coloquei mais 2 centímetros, ficou então 46. Então, no comprimento total da saia dela, tem a medida de 46. Nas laterais, eu acresci, além da medida do quadril dela, eu acresci mais 2 centímetros para cada lado. Então, vai dar um total de 4 centímetros. Eu fiz o pontilhado aonde eu vou dobrar a barra. Fiz o pontilhado nas laterais, aonde eu vou dobrar para fazer a costura para passar o rolotê. Eu marquei o meio da medida do quadril dela para poder distribuir a frente. Observa que o recorte da saia dela é na lateral. Então, se ele é na lateral, eu peguei a frente dela e fiz um cálculo de acordo com o que ela queria. Eu dei uma margem de distância da lateral do quadril de 7 centímetros, mais a vira para passar o rolotê. E o restante é o outro lado do corpo. Então, olha só, ficou assim o desenho. Mas a saia dela tem uma queda na frente na cintura, ela não é reta. Então, agora eu vou descer 2 centímetros na frente, estou ajustando o molde, alinhando ele, esquadrando, para que ele fique certo. Desenhei o fio. E agora eu desci ali na fenda, né? Eu desci 2 centímetros e de um lado eu fiz a queda e do outro também. E agora nós vamos partir para o corte. Vamos cortar o tecido. Estou pondo a nomenclatura do molde. É um molde inteiro. Então, eu dei lá o nome dela, dei uma referência para a saia dela. Coloquei frente e costas, porque é inteiro o molde. O risco é uma vez só que eu vou cortar.
o tamanho, né, dela e a data que eu gosto de colocar na modelagem, para saber quando que foi feito, certo? Então, tá ali. Agora eu tô fazendo o quê? Eu tô fazendo a marcação do pontilhado, aonde vai ser dobrado o elástico da cintura para ser rebatido. Isso é importante no molde, por quê? Porque na hora de cortar, eu faço uma marcação para saber exatamente aonde que eu devo dobrar. Eu já estou acostumada, eu já sei, não preciso nem me preocupar. Mas se você é iniciante, você precisa se preocupar, certo? Então, segue o passo a passo. Vamos lá. Fiz as dobras, aonde exatamente vai ser dobrado. Coloquei lá em cima, elástico de 2, medi para saber se vai ficar com a medida que ela pediu pronta, 42. E agora a gente vai cortar, tá? Olha, o tecido é lindíssimo, lindíssimo. Então agora eu quero te dizer o seguinte: o tecido, o elastano do tecido veio no contrafio. O que é contrafio? O urdume, que corre paralelo com a orelha, é o responsável pelo caimento da roupa no corpo. Só que o elastano desse tecido, ele está na horizontal. Na horizontal não, perdão, ele está na vertical. O elastano desse tecido, ele veio no sentido do urdume, na vertical. Então, eu sou obrigada a cortar o molde no sentido contrário. Observa que o fio da saia, ele está atravessado contra o urdume. Olha lá, ó, ele está na horizontal da trama. Por quê? Porque o elastano está de comprido na vertical. Para servir nela e ceder na hora de pôr no corpo, eu tenho que acompanhar a elasticidade do elastano na largura da peça, na horizontal das medidas do quadril, senão não vai servir nela. Agora eu vou marcar a barra, a dobra, estou marcando, pontilhando com giz, 4 centímetros de fora a fora, porque na hora que eu for virar lá para bater a galoneira, para fazer a barra, eu já sei que é essa medida, né? Embora eu vá usar o guia para rebater. Mas se você não tem guia, você precisa aprender a fazer isso daí, tá bom? Porque na hora de você costurar, você tem que ter a medida exata para não ficar torto. Se você não tem galoneira, você vai fazer então na sua reta e lembre-se de colocar na caixa da bobina embaixo fio. Não coloque linha, põe fio, porque a linha estoura quando esticar o elastano, tá? Então, é linha em cima da máquina e fio na caixa da bobina embaixo. Agora, nós vamos medir a largura, né? O comprimento do elástico, olha lá. Observa que eu estou colocando ele bem natural, ó. Eu não estou esticando nem nada, porque a saia já tem o próprio elastano, então eu vou pôr ele bem natural, tá vendo? Agora a gente vai partir, ó, vamos achar o meio do elástico. Eu dobrei ele ao meio, passei um lápis por dentro e por fora. Para quê? Para distribuir ele na hora da costura, tá? Agora a gente vai lá para o overlock. Primeira coisa que eu vou fazer é prender o elástico na cintura da saia. Então, como eu cortei ele do mesmo tamanho, eu só deixo fluir, né? A tequila querendo aparecer na cena, ó que danada. Aliás, como diz minha filha, a tequila que é a estrela dos vídeos. Vamos lá. Tá vendo? Eu tô colocando, então, o elástico naturalmente, ó. Não tô esticando nem nada. O elástico foi colocado, está pronto. O próximo passo é overlocar ao redor todinho da saia. Então, vamos overlocar. Ah, resolvi fazer o rolotê primeiro. Olha lá. Esse rolotê é o que vai passar no túnel da saia para franzir ela na abertura, tá? Ó, nós vamos rebater a cintura. Eu estou usando o guia de 2 centímetros, que é a largura do elástico.
Ele faz com que a costura saia perfeita, né? Nós vamos rebater. Depois que rebater, observa, hein? Ó, se a sua agulha quebrar, é normal. Eu quebrei uma agulha no overlock e uma da galoneira, por causa da lantejola. Você nem precisa tirar a peça, troca a agulha e continua. A não ser que você não consiga ou não saiba fazer. Então aí você tira a peça, desmancha e começa de novo. Agora nós vamos fazer a barra. E depois da barra pronta, a cintura rebatida, a gente vai lá para a mesa de corte. Como a galoneira não tem retrocesso, eu gosto, nesse caso aqui, de dar um nozinho na ponta, tá? Por quê? Porque o arremate da galoneira é terminar em cima do início. Aqui não tem como, então eu dou um nozinho porque aí não desmancha. Dobrei a barra em 2 centímetros, coloquei dentro do guia para poder rebater. Ajeita bem, tá? Para não escapar, porque para desmanchar nesse tecido é cruel. Agora tá tudo pronto, né? Barra, a cintura. Agora vamos para a mesa de corte. Olha lá, ó, tá vendo? Dobrei para calcular certinho. Agora eu vou virar o rolotê. Você tem opção, ó, você tem opção de virar o rolotê, passar no túnel que foi feito lá na galoneira e depois você vai lá para a reta fazer uma costura unindo as duas frentes, os dois lados da frente, com uma costura reta, para você poder ficar com a saia pronta. Ou você faz primeiro a costura reta e depois passa o rolotê no túnel. Eu fiz o seguinte, eu passei o rolotê no túnel, aí eu uni as duas partes da frente, direito com direito, e pelo avesso eu bati uma costura na reta para unir as partes e a saia ficar pronta, tá? Não tem problema, você pode escolher. Olha só como ficou a saia. Maravilhosa.